dia, meus amigos da MGA, tudo bem? Então hoje nós vamos falar, como eu havia prometido na última aula, a gente vai falar um pouco sobre vazão, tá? E vazão é um tema muito importante na hidráulica, tá legal? A gente está falando aqui de vários segmentos da hidráulica, né, que a gente precisa calcular o quanto que vai de vazão, quanto que é a vazão em determinados pontos, tá legal? A gente vai falar também sobre volume, uma pequena introdução sobre volume, porque teremos uma aula só sobre volume, tá legal? Medição de caixa d'água, como a gente vai fazer aí os estudos para calcular, né, medições de volumes em algumas caixas d'água. Mas isso daí é para uma próxima aula, tá legal? Então vamos falar um pouquinho sobre vazão. Então vamos lá, pessoal. Vazão. O que é vazão, né? Quando a gente fala em vazão, a gente está falando aí em hidráulica, né, um termo um volume determinado em um determinado tempo, né? Então, quer dizer, a gente vai ter a passagem de água calculada em um determinado tempo, tá legal? Então, essa aqui é uma equação aí do volume, né? Volume, uma equação da vazão, tá legal? Então, nós temos aqui, vazão é igual volume dividido pelo tempo. Volume dividido pelo tempo. Tudo bem? Essa aí é uma... Bom, volume é uma unidade de medida onde só pode ser calculada em 3 dimensões, tá legal? A gente só pode calcular a vazão, o volume, quando a gente tem 3 dimensões, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre volume para você entender bem. Depois a gente vai falar sobre vazão. A gente vai entrar já daqui a pouquinho sobre vazão. Precisamos entender o que é volume, tá bom? Então, a gente já está falando aqui, precisamos de 3 dimensões: largura, comprimento, tá bom? E altura. Então, 3 pontos: largura, comprimento e altura. A gente tendo esses 3 parâmetros, a gente consegue calcular o volume. Nós vamos determinar o volume em metros cúbicos, ok, pessoal? É esse Mzinho aí com esse elevado a 3 aí, tá legal? Então, metros cúbicos. Sempre a gente vai determinar a vazão em metros cúbicos hora, olha aí, tá bom? Metros cúbicos hora. Então, a gente precisa entender o que é um metro cúbico, ok? Que é o volume. Então, em frente aqui, pessoal. Como eu disse agora há pouco, tá? A gente precisa então de 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Então a gente tem aqui as 3 dimensões, tá? Mostrando aqui nesse exemplo, tá bom? Que aí está dizendo aqui metros cúbicos, ok? Metros cúbicos. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem aqui um cubo, né? E aí nós temos uma altura de 1 metro, nós temos um comprimento de 1 metro e temos uma largura também de 1 metro. Então, 1 por 1 por 1, a gente tem 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Olha aí, tá? Então, só a gente lembrar, pô, se eu tenho uma caixa que tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, a gente tem aí 1 metro cúbico certinho. Exatamente isso daí. Beleza? Bom, então, como eu acabei de falar, a gente determina 1 metro cúbico, né? Tendo aí 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, né? Então vamos ter aí 1 metro cúbico exatamente, tá legal, pessoal? É importante saber disso porque para a gente calcular a nossa vazão, nós vamos precisar entender bastante isso daí, tá legal? Certinho? Então vamos ver aqui em determinado. Só que a gente vai falar o seguinte, pô, então só quando tiver uma caixa d'água quadrada de 1 por 1 por 1 que a gente vai ter 1 metro cúbico? Não, 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 não. A gente vai ter o seguinte parâmetro, olha só. Se nós temos 1000 litros em um reservatório qualquer, então a gente já pode dizer que a gente tem 1 metro cúbico, tá legal? Porque dentro de 1 metro cúbico a gente consegue colocar 1000 litros, no nosso caso aqui, né, 1000 litros de água, tá legal? Veja aí no nosso comparativo. Então, para finalizar a ideia de volume, né, nós vamos estipular que 1 metro cúbico, 1000 litros, tá legal? Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, no nosso caso aqui, falando de água, tá? Se a gente tem uma caixa d'água que tem 1000 litros, a gente tem 1 metro cúbico de água, tá legal? Então, isso é basicamente o que a gente precisa saber aí sobre volume, tá legal? Porque nós vamos ter na nossa referência, como eu acabei de falei um pouco tempo atrás, a gente vai falar sobre vazão, e vazão sempre vai ser determinada por metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora, tá bom?
esse símbolozinho que está aparecendo aí. Tá? Então a gente vai determinar a vazão em metros cúbicos hora. Em frente. Bom, então aqui eu tenho de novo aquela caixa d'água com 1000 litros, tá? E aí a gente tem aqui, ó, 1 metro cúbico hora é uma vazão capaz de encher essa caixa aí em 1 hora. Tá legal? Então, metros cúbico hora, eu teria uma vazão de 1 metro cúbico por hora. Então, essa vazão é capaz de encher essa caixa de 1000 litros em 1 hora. Entendeu? Referência? Tranquilo, pessoal? Vamos em frente, então. Vazão, tá? Esse Qzinho aí, vazão, é igual ao volume dividido pelo tempo, como eu já falei. Olha aí, vamos em frente. Então, volume dividido pelo tempo. Bom, para a gente determinar a vazão, basta que a gente tenha um recipiente. A gente precisa ter um recipiente que você conheça o volume dele, tá? Então, digamos que você tem uma garrafinha aí de 1 litro. Uma garrafa na tua mão. Essa garrafa, você sabe que ali ela cabe, ela vai reservar 1 litro de água, ok? Então a gente pode determinar, aí o tempo, né, por um cronômetro, quanto tempo que essa caixa d'água vai levar para encher, tá? Então eu vou lá, abro a torneira, ligo o cronômetro e fico lá esperando para ver quanto tempo essa caixa vai encher. Esse recipiente de 1 litro. Quando der 1 litro, eu zero o cronômetro e aí eu tenho que fazer alguns cálculos, né, para a gente determinar aqui qual que é a vazão desse determinado ponto, tá bom? Pessoal, são cálculos simples, tá? Não é coisa assim, ah, meu Deus, ele tem que ser físico, matemático, não. São cálculos bem simples, tá? No máximo, o mais difícil que você vai talvez encontrar aí seria uma regra de 3, mas olha, tranquilo mesmo. Tá legal? Então vamos em frente aqui. Bom, isso aqui é para você não esquecer, tá? Quando a gente vai utilizar esses cálculos, a gente pode fazer a seguinte comparação. A gente já pode fazer a transformação de algumas unidades, tá? Então, por exemplo, 1 hora, se a gente calcular 60 vezes 60, a gente vai ter 3.600. O que é 3.600? São 3.600 segundos que tem em 1 hora. Porque quando você cronometra, digamos que dependendo da vazão, você vai encher aquele recipiente. Quando você zera o cronômetro, ele vai dar em segundos. Tá? E ali fica bem mais fácil você usar o 3.600 segundos para você fazer os cálculos. Tá legal? Então, utilizando 3.600 segundos para a gente falar em 1 hora. Beleza, pessoal? E para a gente converter aí o litros em metros cúbicos, basta a gente dividir 1 por 1000, tá? Então você pega 1, divide por 1000 e você vai ter ali esse 0,001 metro cúbico. Tranquilo? Essa é a regrinha, pessoal. Essa é a regrinha. Não tem mais nada de anormal nisso. Utilizou isso aqui, você vai fazer qualquer cálculo de vazão. Perfeito? Vamos em frente. Olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho uma torneira, ela está numa abertura mínima, tá? Eu deixei apenas aquela água bem pouca, né? E eu tenho lá o meu reservatório, o meu recipiente, que tem 1 litro. Aí eu coloquei lá, ela na vazão mínima, e deixei ela encher esse recipiente e cronometrei. Tá legal? Então, o que aconteceu? Quando chegou em 1 litro, quando deu 1 litro, eu zerei o cronômetro. Quando eu zerei o cronômetro, nesse primeiro caso aqui, na vazão mínima, ela deu 50 segundos. Tá? Então eu apertei o cronômetro, quando encheu deu 1 litro, eu zerei o cronômetro, ele marcou 50 segundos. Tá legal? Então nessa primeira vazão, a gente conseguiu chegar aqui que essa vazão é de 72 litros por hora. Tá bom? Mas eu vou mostrar como é que a gente chegou nesse resultado utilizando aquela regrinha que eu te falei. Tá? Do 3.600 e do 1 por 1000. Tá? Então a gente chegou aqui nesse 72 litros por hora, que é, no nosso caso, como eu disse, a gente precisa transformar em metros cúbicos por hora, é 0,072 metros cúbicos por hora. Tá legal? Abertura média, fiz a mesma coisa, cronômetro, 1 litro, zerei o cronômetro, ele deu 120 litros por hora, que é, na minha conversão, 0,120 metros cúbicos por hora, tá bom?
E no último caso, na abertura máxima, cliquei lá, 10 segundos, deu 1 litro, fechei o cronômetro, 10 segundos. 360 litros em 1 hora, tá bom? Que é exatamente 0,360 metros cúbicos por hora, tá legal? Então, se eu fosse falar para vocês quais são as vazões desses três casos aqui, eu vou esquecer o litros por hora e vou falar sempre em metros cúbicos. Olha, a primeira torneira é 0,072 metros cúbicos por hora. A vazão da segunda torneira, 0,120 metros cúbicos por hora. A vazão da terceira torneira, 0,360 metros cúbicos por hora. Tranquilo? Deu para entender? Vamos em frente. Bom, então como que a gente fez aquele cálculo de vazão? Vou falar agora aqui, tá? O cálculo de vazão foi dessa forma aqui que a gente fez. Nós pegamos aqui na abertura mínima, tá? A gente cronometrou 1 litro em 50 segundos. Aí, lembra do 3.600? 3.600 dividimos pelos 50 segundos. Ele deu 72 litros em 1 hora, ok? Tranquilo? Então, eu peguei o 72, dividi por 1.000, para a gente saber em metros cúbicos. E lá está lá, 0,72 metros cúbicos por hora. Tá legal? Fiz a mesma coisa na vazão média e fiz a mesma coisa na vazão máxima. Pode olhar aí nos nossos exemplos, que vai estar marcando aí que foi feita exatamente a mesma coisa. Tá legal? E chegamos nesses metros cúbicos por hora. Beleza, pessoal? Essa é a regra. Quando vocês quiserem, tá assistindo o vídeo agora, quer dar uma pausada no vídeo para poder anotar isso daí, fica à vontade. O vídeo é de vocês, tá, gente? Essa aula é sua. Quantas vezes vocês quiserem assistir, vocês vão assistir. Isso aqui é tão importante, vocês vão ver já já. Olha só como que isso aqui é importante. Então vamos em frente aqui, só para você ver. Olha, que nem eu falei. Agora que você já sabe como que você faz o cálculo, então a gente já pode começar a calcular aí a vazão da sua casa, né? Você pode calcular aí todos os pontos da sua casa. O chuveiro, a pia, você pode calcular a máquina de lavar, enfim, você pode calcular tudo aí na sua casa, tá legal? Mas como é que você vai fazer isso? Usando aqueles cálculos que eu te falei. Um recipiente lá que você conhece, quantos litros ele tem, né? Legal se você tiver aí uma garrafa PET de 2 litros ou 1 litro, né? E você está aí sempre marcando lá o quanto que você... O ideal seria fazer sempre com um recipiente com 1 litro, porque fica mais fácil de fazer o cálculo, tá legal? Então vamos lá. Então você começando pela sua pia de cozinha, você vai lá, abre na abertura lá que costuma lavar a louça, né? Então a gente deixa a torneira aberta, vai lavando, vai enxaguando e a torneira fica sempre aberta, né? Caindo aquela água ali, né? Que não é muito correto, né? Mas a gente sabe que a maioria do pessoal faz isso. Então deixa vai lavando a louça e você vai saber quanto que você usa de água ali, quanto que você vai gastar de água. Então, você vai fazer aquele cálculo e aí você vai multiplicar isso daí, né? Porque o cálculo vai dar metros cúbicos por hora. Lembra disso? Metros cúbicos por hora. Então você vai saber que em 1 hora você gasta aquilo. Então em 24 horas, tá? Um dia, quanto que você gasta? Beleza? Calculou? É só multiplicar isso por 24 horas, tá? E depois você multiplica por 30, que seria 30 dias do mês. Aí você vai ter aí a sua média de consumo, que vai estar, é lógico, dizendo na sua conta de água, e se está correspondendo, né? É lógico que nunca vai dar exatamente, né? Mas o legal é que você vai conseguir saber quais são os pontos da sua casa que mais consome água, certo, pessoal? Se é na pia de cozinha, se é na máquina de lavar, se são chuveiros, cronometros, sabe quanto tempo que cada um usa lá para tomar banho, né? Parece uma coisa meio chata, mas não é. É legal porque você pode estar aí economizando, até mesmo descobrindo se a sua casa tem um vazamento, ok? Tá legal? Perfeito isso daí, pessoal. Vamos em frente. Bom, vou falar agora sobre o hidrômetro, né? O hidrômetro, muita gente chama o relógio. Tem para dar uma olhadinha lá no relógio. Não é relógio, né? Relógio, ele marca horas, né? O hidrômetro, ele vai calcular o volume que você está utilizando aí na sua casa, tá bom? Então essa é a utilidade do hidrômetro. Tudo bem, parece muito com um relógio, mas não é um relógio, tá bom, gente? Bom, o hidrômetro na sua casa. A vazão do hidrômetro, geralmente, tá, na maioria das casas,
ela é de 1,5 metros cúbicos por hora. Olha aí, falando de novo de vazão. 1,5 metros cúbicos por hora. Legal? Então, essa é a vazão do seu hidrômetro aí na sua casa. Perfeito? Tem outros hidrômetros de outras vazões? Tem sim, gente. Olha aí. A gente vai ter hidrômetros de 10, a gente pode ter hidrômetro de 50 metros cúbicos, pode ter de 20. Tem hidrômetro, na sua casa pode ter um hidrômetro aí de 3 metros cúbicos por hora. Existem vários tipos de hidrômetros no mercado. Cada um, é lógico que vai ser para a demanda, né? Estipulado para cada demanda de água. Por exemplo, esse de 50 metros cúbicos por hora, ele tem que ser para uma demanda muito grande, num prédio, num casa residencial, indústrias, né? Casa residencial é muito difícil, né? Mas indústrias, mas assim, condomínios de casas residenciais, pode ter um hidrômetro desse lá na frente. Se você mora em um condomínio que tenha várias casas, se você for lá dar uma olhadinha lá na frente, lá no cavalete, pode ser que você ache um hidrômetro desse aí de 50 lá instalado, tá bom? Bom, gente, então só para saber, tá? Lembra lá que eu falei que pode ser que a conta mais difícil que possa aparecer é uma regrinha de 3? Então, a gente sabe que um hidrômetro aí de 1,5 metros cúbicos por hora, ele vai levar 40 minutos para encher uma caixa d'água de 1000 litros, tá? Então, se ele está na vazão máxima dele lá, de 1 metro cúbico por hora, ele vai levar 40 minutos para encher uma caixa de 1000 litros. Então, você tem uma caixa de 1000 litros, sua caixa está vazia, você tem um hidrômetro desse lá na frente da sua casa, você a abertura total dele, a vazão total dele, ele vai levar uns 40 minutos para encher essa caixa d'água. Tá legal? Então, como é que a gente descobriu isso? Por essa regrinha de 3 aqui, né? A gente sabia que em 1500 a gente gastou uma hora. Eu coloquei aqui 60 porque dá para a gente fazer uma conta mais arredondada, não precisei usar os 3600. Então a gente já usa aqui os 60, que seria 60 segundos, né, de 60 minutos de uma hora. Tá legal? Então, 1500 para uma hora, 1500 para 60 minutos. Tá legal? 1000 para X minutos, eu não sei, eu quero saber minutos, né? Então, se eu tenho 60, eu tenho que saber X. X é quanto tempo que ele vai gastar para chegar aí, para encher minha caixa d'água. Então, feito aqui as conversõezinhas da regra de 3, tá legal? A gente chegou aqui que o número X, que a gente não sabia, é 40 minutos. Tranquilo? Beleza? Então, vamos em frente. Bom, agora que você já sabe calcular volume. Então, o cálculo de volume, lembra, né? 1 pelo 1, 3 dimensões. Então, a largura vezes a altura vezes o comprimento. Tá legal? Então, é fácil, tá bom, gente? Então, eu só multiplico aqui. Multiplico o comprimento, multiplico pela altura e multiplico pela largura, tá? Bom, eu quero então, assim, a pergunta é: quantos litros de água você acha que tem nessa piscina aí? Tá bom? Olha aí. Quantos litros de água tem nessa piscina? Bom, a resposta A, 10,80 metros cúbicos. B, 26,25 metros cúbicos. C, 130,04 metros cúbicos. Qual será, pessoal? Qual será essa mesma? Vamos ver. Vamos em frente aqui. Bom, você já calculou o volume? Se você calculou o volume, então você vai saber quanto tempo essa bombinha aí vai levar para escoar toda essa água da piscina. Tá bom? Então a gente está vendo ali que a vazão da bomba é de 2,5 metros cúbicos por hora. Tá legal? Então, se ela é de 2 metros cúbicos por hora, quanto tempo ela vai levar para escoar toda a água dessa piscina? Se você já sabe qual que é o volume, você já calculou o volume, você vai saber então como que faz esse cálculo aí. É bem fácil, né? Então vamos lá. Então, se você fez o cálculo aí, quantas horas para drenar essa piscina? Você calculou que vai levar 1h30? Será que leva 1h30? Será que vai levar 23 horas? 23 horas para drenar toda essa piscina? Ou será que vai levar 10 horas e meia? A, B ou C? Pessoal, essa daí e a outra,
eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, tá legal? Então, as respostas aí de vocês fica no comentário do nosso vídeo, da nossa quarta aula aí do módulo 1. Tá legal, pessoal? Eu fico muito contente de ter vocês aqui. Agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado aos comentários, né, da última aula, tá legal, pessoal? Então, eu não coloquei aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, mas que nem eu falei, nós vamos ter um vídeo só para colocar lá os comentários de vocês, tá? A gente vai falar esses detalhes aí direitinho, como é que foi, a gente vai fazer uma retrospectiva das aulas, tá? Essa aqui já é a quarta, só vamos ter mais uma aula para a gente já poder fazer o final do módulo 1 e você já pedir aí, se você quiser fazer a provinha aí, né, a avaliação e ter o seu certificado, tá? Então, Deus abençoe a todos, uma boa semana, tá legal, pessoal? Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa e que vocês tenham aí, agora, tem uma facilidade muito grande de calcular todos os pontos da sua casa de vazão, onde está gastando mais, não está gastando menos, tá ok? Deus abençoe a todos, tchau, pessoal, fique com Deus, uma boa semana.